Eu queria chamar a atenção hoje do Evangelho, porque Jesus conta duas histórias. Aliás, são três fatos, numa história, dois fatos históricos que aconteceram, e que Jesus fala em dois momentos sobre arrependimento. Mudar o coração para que as coisas possam melhorar. Arrependimento significa tomar consciência de que algo está errado, de que não pode ser assim, e tomar um outro caminho. E eu até vou falar depois a diferença de arrependimento e de culpa, que é muito ruim o cristão conservar culpa ou cultivar a culpa. Não é um sentimento bom a culpa. O arrependimento, sim, é uma atitude nobre. A culpa, não. Mas primeiro eu queria lembrar, Jesus contou de dois fatos. Ele falou primeiro de um acontecimento em que galileus foram mortos no templo, e foram mortos por Pilatos. Isso, na verdade, é um sacrilégio. Primeiro que o templo é um lugar tão sagrado que não poderia ter contato com nenhum tipo de morte, senão dessacralizava o templo. E Pilatos mandou matar alguns galileus que naquele momento estavam oferecendo sacrifício. Você imagina, eles tinham ido ao templo, estavam oferecendo sacrifícios, o sacrifício que eles ofereceram estava sendo derramado no altar, e o Pilatos mandou matar. E diz Jesus, o sangue dessas pessoas que foram mortas chegou a se misturar com o sangue do sacrifício. Um pecado absurdo. Pecado absurdo na visão deles. E Pilatos mandou fazer isso. Aliás, é interessante vocês lembrarem uma coisa. Pilatos era uma pessoa execrável. Talvez uma das pessoas mais vis que nós temos na Sagrada Escritura. Porque às vezes a gente via Pilatos nos filmes lavando a mão, como se tivesse, eu não quero. Não tem nada disso não, viu? Não cai nessa história não. Pilatos era terrível, desumano, sanguinário. A Bíblia não conta isso, mas tem um historiador, Filo da Alexandria, que escreveu um livro chamado Embaixada a Gaia. E ele dava características de Pilatos. Não é um livro religioso, é um livro histórico. Era um homem perverso demais. Perverso. Ou seja, pouco se lixando para aquele pessoal ali, ou da Galiléia, ou da Judéia, não estava nem aí. Então, aconteceu esse fato, e as pessoas começaram a pensar, gente, isso aconteceu porque eles eram pecadores, isso aconteceu porque eles eram isso, porque era aquilo. E Jesus fala de um outro acidente que aconteceu. Eles estavam reformando uma torre de Siloé, ali perto da piscina de Siloé, e essa torre era pedra, não existia argamassa, não existia cimento, nada. Era muito comum acontecer acidentes nessa época. E a torre caiu, e as pedras rolaram, mataram 18. Foi uma catástrofe, 18. E as pessoas começaram a pensar, será que não é castigo de Deus? Será que Deus não mandou isso? Como nós pensamos às vezes. E isso é bom a gente entender. Quando a gente vê uma catástrofe, aconteceu uma catástrofe ali na cidade de Petrópolis. Será que não é castigo de Deus? Por que Deus permite isso? Por que Deus... Geralmente quando acontece uma coisa que nós não temos uma explicação muito lógica, a gente começa a procurar, e a culpa sempre cai em Deus. E de uma forma muito infantil, nós perguntamos, por que Deus não fez alguma coisa? É uma forma infantil de pensar, simplista. Por que Deus não fez isso? Por que Deus não evitou isso? Por que Deus não evitou? E aí as pessoas um dia chegaram a perguntar para Jesus, assim, Jesus, aquele homem que é cego, ele nasceu cego, quem que pecou? Foram os pais dele? Jesus falou, para com bobagem, nem os pais nem ele pecou. Não existe essa história de achar que as coisas acontecem como se Deus estivesse lançando o castigo.
Não existe isso. E Jesus falou para eles, falou: olha, não é isso, não fique pensando que esses que morreram nas mãos de Pilatos, morreram porque eles receberam o castigo de... Não, morreram por causa de Pilatos, que era um perverso, sanguinário, mau, desumano. Foi por isso. Colocar pessoas desumanas no posto como de Pilatos, acontece isso. Então não é problema de Deus. E aquela a torre de Siloé que se despencou. Então foi Deus que... Por que Deus? Não é isso. Imprudência, fizeram uma torre, não fizeram andame, não fizeram isso, aconteceu isso. Aí Jesus usa uma coisa interessante, falou assim, mas... Aí Jesus, olha que interessante, Jesus aproveita esse fato e diz, não é culpa de Deus, não é castigo de Deus, nada, mas se vocês não se converterem, não se arrependerem dos pecados, acaba morrendo do mesmo jeito. Aí a gente vai entender uma coisa, gente. Quando Jesus fala acaba morrendo do mesmo jeito, Jesus não está falando da morte física. Jesus faz uma distinção muito grande entre morte física e a morte de estar longe de Deus. Longe de Deus. Uma vez Jesus falou assim, de que adianta você ter a vida toda, né, de que adianta ter tudo, e se vier a morrer, se não tiver a vida em você, a vida. Aí, Jesus faz uma distinção e fala o seguinte, se vocês não se converterem, Jesus falando para eles, a gente acaba morrendo do mesmo jeito. Não fisicamente, mas acaba morrendo não tendo vida em Deus. Acaba morrendo não tendo uma vida da graça. Acaba vivendo uma vida sem a presença de Deus. Esse é o ponto do Evangelho hoje. Eu devo notar o que está errado na minha vida, para que eu possa tomar uma atitude e começar a fazer o que é certo. Como a figueira, que não produzia o que ela tinha que produzir. Figueira produz o quê? Figo. Se ela não está produzindo figo, tem alguma coisa errada nessa figueira. Essa figueira precisa converter. Essa figueira precisa entender que ela tem que produzir fruto chamado figo. E aí o Senhor manda, corta essa figueira, porque figueira tem que produzir figo, e ela não está produzindo. E aí quem cuida da figueira diz, não, quem sabe essa figueira se converte. Quem sabe ela começa, que ela entenda que ela precisa produzir fruto. Eu vou colocar adubo, eu vou cavar, eu vou regar. Quem sabe ela começa a produzir fruto. Ela precisa entender que se ela não produzir fruto, ela vai morrer. Se ela não produzir o fruto, ela vai morrer, e vai morrer como o pessoal que morreu na torre de Siloé, o pessoal que morreu. Por quê, gente? Porque na vida da gente, a gente precisa assumir realmente o que a gente tem que fazer. Você, eu, nós fomos criados, fomos feitos para amar. Se a gente não fizer isso, tem alguma coisa errada com a gente. Nós somos feitos para perdoar. Se nós não fazemos isso, tem alguma coisa errada. Nós somos feitos para ser solidários. Se a gente não é, alguma coisa tem que mudar. A gente foi feito para ser justo. Se eu não sou, alguma coisa está muito errada em nós. Eu fui feito para ser bom. Como a figueira foi feita para produzir figos, eu fui feito para ser bom. Se eu não estou sendo bom, tem alguma coisa errada. Esse é o apelo do Evangelho. Eu preciso converter. Eu preciso me arrepender do que eu fiz errado e começar a fazer o que é certo. Por isso Jesus diz em 2 momentos: se não se arrependerdes, se eles não se arrependerem, vão morrer do mesmo jeito. E aí, preste atenção, gente. O arrependimento é uma atitude nobre de quem confia em Deus, de quem quer mudança de vida. Não é
demérito, não é humilhação. Estou fazendo algo, percebi que não é aquilo que está certo. O que eu faço? Me arrependo. Me arrependo. Peço perdão e continuo a minha vida. Não cultive culpa na sua vida. Pelo amor de Deus, o cristão não pode cultivar culpa na sua vida. A culpa é uma atitude pueril de quem não compreende a misericórdia de Deus. O que é culpa? Culpa é você desencadear um mecanismo de autopunição em que você nunca consegue se perdoar e você quer se machucar. Você quer se machucar. E por que você faz isso? Porque não confia na misericórdia de Deus. Não confiando na misericórdia de Deus, você sempre se acha culpado. E vira um círculo vicioso, levando você a um desequilíbrio emocional e a neuroses horríveis. Neurose. A pessoa culpada que vive da culpa é uma pessoa neurótica. Neurótica. A culpa promove o chamado remorso. Remorso. Não é uma atitude boa o remorso. O remorso, em latim remorso, vem de remordere, morder novamente. É como você se estivesse se mordendo para se machucar. Para se machucar. Não. A atitude do cristão não é de culpa. Não é sentimento de culpa. É arrependimento que Jesus nos ensina. Arrependimento é uma atitude madura diante do erro. Errei. E pode dizer, quem não erra? Como? Só quem não peca são os anjos. Os santos pecam. Aliás, o santo só é santo porque um dia ele pecou, pediu perdão e continuou. Quem não peca, quem não erra é anjo. E não tem nenhum anjo aqui. O anjo não pode pecar. Agora o santo é aquele que pecou um dia, mas que pediu perdão e continuou. É assim que funcionam as coisas. Atitude madura diante do pecado. Não atitude de culpa. Pequei por quê? Por causa da minha limitação, por causa da minha condição humana. Fiz errado? Fiz. Assuma. Peça perdão e continua. Confie e entregue-se na misericórdia de Deus. Deixa Ele cuidar de você como cuida da figueira, colocando adubo, cavando mais fundo, colocando água e pronto. Mas não tem atitude de culpa. Aquela atitude, porque eu fiz, mas eu não devia ter feito, mas eu não pude, mas não pude. Não fique assim. Senão ficamos, como eu disse antes, neuróticos. E a religião deixa de ser uma coisa saudável, gostosa, para ser uma neurose patológica na vida da gente. Não deixe isso acontecer na sua vida. O perdão é oferecido por Deus a cada instante, a cada momento. Basta que aceitemos.